16 anos, a idade em que a maioria dos jovens está preocupada com a escola, com o primeiro namoro, com o próximo jogo de futebol. Mas esse garoto estava fazendo algo completamente diferente. Ele estava atravessando a fronteira dos Estados Unidos, sem dinheiro, sem inglês e sem a menor ideia se conseguiria sobreviver. Mas ele tinha uma coisa que a maioria não tem, uma promessa que fez a si mesmo: voltar rico ou não voltar. E essa é a história de como um garoto de 16 anos saiu do interior do Brasil e construiu um império de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos. E tudo começou com ele parado na porta de uma loja, esperando que alguém, qualquer um, lhe desse uma chance. 2007, interior do Brasil, a família dele vivia com o básico. O pai era trabalhador braçal, a mãe, dona de casa. E o sonho americano parecia impossível. Não era questão de querer ir. Era questão de como ir, porque ele não tinha visto, não tinha passagem e definitivamente não tinha o dinheiro para entrar legalmente nos Estados Unidos. Então ele fez o que milhares de brasileiros fazem todo ano. Ele cruzou a fronteira pela via mais perigosa. E quando digo perigosa, não estou exagerando. A travessia pela fronteira México-Estados Unidos não é filme, é deserto, é calor extremo, é coiote cobrando caro e o risco de ser preso, ou pior. Mas ele chegou. E quando pisou em solo americano, percebeu que a parte mais difícil não tinha sido chegar, era o que viria depois. Ele não fala muito sobre os primeiros dias, mas quem conhece a realidade dos imigrantes ilegais sabe como funciona. Você chega sem nada, dorme em quarto dividido com 6, 7 pessoas que você nunca viu na vida, cada um pagando $50 por semana por um colchão no chão. O banheiro é compartilhado. A comida é arroz e feijão esticado para durar a semana toda. E todo dia de manhã, às 5 da manhã, você levanta e vai para a frente do Home Depot. O Home Depot, para quem não conhece, é uma loja gigante de materiais de construção nos Estados Unidos. E na entrada dessas lojas, todo santo dia, dezenas, às vezes centenas, de imigrantes ilegais se juntam, esperando que algum americano pare o carro e ofereça um bico. Eles chamam isso de day labor. No trabalho do dia, você não tem contrato, não tem seguro, não tem direito nenhum. Você entra no carro de um desconhecido, vai para a obra dele, trabalha o dia inteiro quebrando o lombo e no fim do dia, se tiver sorte, recebe $50 ou $80 em cash, sem recibo, sem nada. Ele passou 2 anos nessa fila, 2 anos acordando de madrugada, 2 anos competindo com outros 50 homens pela mesma vaga, 2 anos ouvindo não. Não preciso de ninguém hoje. Você é muito novo. Você não fala inglês direito. Mas enquanto estava ali, parado naquela fila, ele não estava só esperando. Ele estava observando. E ele reparou em algo. Os americanos ricos, aqueles que moravam nas mansões, aqueles que dirigiam carros caros, gastavam fortunas em paisagismo, pedras decorativas, piscinas, jardins planejados, calçadas de pedra portuguesa, e os pedreiros que faziam esse tipo de trabalho não eram tratados como pedreiros comuns, eram tratados como artistas e ganhavam muito, muito bem. Foi aí que ele teve a ideia. Se eu aprender isso, se eu me especializar nisso, eu posso ter minha própria empresa. Aos 21 anos, ele e o irmão juntaram o dinheiro que tinham, alguns milhares de dólares economizados centavo por centavo, e abriram a primeira empresa. O nome era grande, mas a estrutura era pequena. Eles mesmos faziam tudo, buscavam o material, faziam o serviço, limpavam depois, e no começo parecia que ia dar certo. Os primeiros clientes ficaram satisfeitos, recomendaram para outros, mas então a crise de 2008 chegou, a economia americana despencou,
Ninguém queria reformar jardim, ninguém queria gastar com luxo, e a empresa deles, que mal tinha começado, faliu. O irmão dele desistiu, pegou o dinheiro que sobrou e voltou para o Brasil. Isso não vai dar certo. A gente tentou, mas não é pra gente. Mas ele não conseguia desistir, ele tinha vindo de muito longe, tinha passado por muita coisa, para simplesmente voltar de mãos vazias. Então ele recomeçou do zero, de novo, dessa vez com a ajuda da esposa, que cuidava da parte burocrática, das ligações, dos orçamentos, enquanto ele ficava no campo, fazendo o serviço, aprendendo, melhorando, e aos poucos, cliente por cliente, obra por obra, a empresa começou a crescer de novo. Mas não foi sorte, foi estratégia. Ele percebeu que os americanos ricos não queriam só um serviço bem feito. Eles queriam alguém em quem pudessem confiar. Alguém que chegasse no horário, que cumprisse o prazo, que não desaparecesse no meio do serviço. E ele era tudo isso. Ele tratava cada obra como se fosse a casa dele. Cada detalhe importava. Cada pedra tinha que estar no lugar certo, e os clientes perceberam. As recomendações começaram a vir, primeiro de boca em boca, depois nas redes sociais, e então a virada. Aos 23 anos, apenas 2 anos depois de ter recomeçado, ele faturou seu primeiro milhão, $1 milhão. Não em reais, em dólares, para um garoto que 2 anos antes estava na fila do Home Depot. Aquilo era surreal, mas ele não parou, porque ele não queria ser um sucesso de um ano só. Ele queria construir algo duradouro, e ele fez exatamente isso. Hoje, 15 anos depois, a empresa dele fatura mais de R$100 milhões por ano. Tem 60 funcionários, atende clientes em toda a Califórnia, e um desses clientes é Francis Ford Coppola, isso mesmo, o diretor de O Poderoso Chefão, Apocalipse Now, um dos maiores nomes do cinema mundial. Contratou ele para fazer o paisagismo de uma de suas propriedades. O garoto que esperava na fila do Home Depot agora trabalha para uma lenda de Hollywood. Mas ele não parou por aí. Ele abriu uma fábrica no México para produzir as pedras que usa nos projetos. Criou uma agência de marketing para ajudar outros imigrantes a divulgarem seus negócios. Fundou uma escola online onde ensina empreendedorismo. E montou uma organização sem fins lucrativos para apoiar jovens imigrantes que estão passando pelo que ele passou. E quando perguntam a ele, valeu a pena? Todo o risco, todo o sacrifício, valeu a pena? Ele responde algo que poucos milionários diriam. Eu não considero meu trabalho um trabalho, é um chamado, algo que tive a oportunidade de começar e não me vejo fazendo outra coisa. O dinheiro é consequência, mas o propósito é o que me move. Hoje esse brasileiro é cidadão americano, empresário de sucesso, mentor de centenas de imigrantes e inspiração para milhares. Mas ele nunca esqueceu de onde veio, nunca esqueceu os 2 anos na fila do Home Depot, nunca esqueceu o quarto dividido com 7 pessoas, nunca esqueceu a sensação de ser invisível, de ser só mais um. E é exatamente por isso que ele faz questão de contar sua história, porque ele sabe que em algum lugar do Brasil, em algum lugar da América Latina, tem um garoto de 16 anos olhando para o futuro e achando que é impossível, e ele quer que esse garoto saiba que não é. O nome dele? Bruno Freitas. E essa foi a história dele. Se essa história te inspirou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Toda semana a gente traz histórias de trabalhadores que mudaram o jogo, que provaram que o lugar de onde você vem não determina até onde você pode chegar. E nunca esqueça, o sonho pode parecer impossível, mas só parece até você provar o contrário.